Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Francisco, e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante: como a fé pode te fazer mais forte e seguro. Você já parou para pensar em como a fé é essencial para a nossa vida cristã? Você já percebeu como a fé é o fundamento de tudo o que esperamos, e a prova das coisas que não vemos? Você já se deu conta de como a fé é o caminho para a verdadeira força e a verdadeira segurança? Muitas vezes, nós nos deixamos abalar pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelas incertezas, e pensamos que estamos sozinhos, que não temos saída, que não temos esperança. Nós duvidamos de Deus, e de suas promessas, e de seu amor. Nós nos enfraquecemos, e nos desanimamos, e nos desesperamos. Mas eu quero te dizer uma coisa: a fé é a antítese da dúvida, a solução para a dificuldade, a certeza para a incerteza. A fé é a forma de reconhecermos que Deus está conosco, que Ele tem um plano para nós, que Ele nos ama incondicionalmente. A fé é a forma de nos fortalecermos em Deus, e de nos animarmos em Sua palavra, e de nos esperançarmos em Sua vinda. A Bíblia nos ensina muito sobre a fé, e eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos de pessoas que tiveram fé em Deus, e que receberam grandes bênçãos por causa disso. O primeiro exemplo é o de Noé, o construtor da arca. Noé foi chamado por Deus para construir uma arca, e salvar a sua família e os animais do dilúvio que viria sobre a terra. Deus disse a Noé que iria destruir toda a carne, porque a terra estava cheia de violência e corrupção. Deus também disse a Noé as medidas, os materiais, e o modelo da arca que ele deveria fazer. Noé foi um homem justo, íntegro, que andava com Deus. Mas ele vivia em meio a uma geração perversa, que zombava dele, que não acreditava em Deus, que não se arrependia de seus pecados. Ele enfrentou muitas dificuldades, muitas oposições, muitas tentações. Mas ele não se deixou levar pelo que via, pelo que ouvia, pelo que sentia. Ele se deixou levar pelo que cria, pelo que obedecia, pelo que esperava. Ele teve fé em Deus, e fez tudo conforme Deus lhe ordenara. Ele construiu a arca, entrou nela com sua família e os animais, e foi salvo do dilúvio. Deus honrou a fé de Noé, e o preservou da destruição. Deus usou a Noé para recomeçar a história da humanidade, para renovar a aliança com a sua criação, para revelar o seu arco-íris. Deus abençoou a Noé, e lhe deu muitos filhos e netos, e fez dele o pai de todas as nações. O segundo exemplo é o de Abraão, o pai da fé. Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que Deus lhe mostraria. Deus prometeu a Abraão que dele faria uma grande nação, que o abençoaria, e que faria o seu nome grande. Deus também prometeu a Abraão que lhe daria um filho, mesmo sendo ele velho e estéril, e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão obedeceu a Deus, e seguiu a sua direção. Abraão teve fé em Deus, e esperou a sua promessa. Ele saiu sem saber para onde ia, ele confiou sem ver o resultado, ele esperou sem desistir. Deus cumpriu todas as suas promessas a Abraão, e o fez o pai de muitas nações. Deus deu a Abraão um filho, Isaque, e por meio dele uma descendência numerosa, que incluiu Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Deus fez de Abraão um exemplo de fé, e o chamou de seu amigo. O terceiro exemplo é o de Pedro, o apóstolo de Jesus. Pedro foi chamado por Jesus para ser seu discípulo, e para ser pescador de homens. Jesus ensinou a Pedro muitas coisas, e o fez testemunhar muitos milagres. Jesus também deu a Pedro muitas responsabilidades, e o fez líder dos apóstolos. Pedro foi um homem impulsivo, corajoso, sincero, que amava Jesus. Mas ele também foi um homem fraco, medroso, inconstante, que negou Jesus. Ele teve momentos de muita fé, e momentos de pouca fé. Ele andou sobre as águas, e afundou nas águas. Ele confessou que Jesus era o Cristo, e repreendeu Jesus quando ele falou da cruz. Ele disse que morreria por Jesus, e o negou 3 vezes. Mas ele não se conformou com os seus erros,
Nem se afastou de Jesus, nem perdeu a sua fé. Ele se arrependeu dos seus pecados, e voltou para Jesus, e renovou a sua fé. Ele recebeu o perdão de Jesus, e o amor de Jesus, e o poder de Jesus. Ele pregou o Evangelho de Jesus, e fundou a Igreja de Jesus, e morreu por Jesus. Jesus restaurou a fé de Pedro, e o fez uma rocha para a sua igreja. Jesus usou a Pedro para pregar no dia de Pentecostes, e para converter milhares de pessoas. Jesus deu a Pedro as chaves do reino dos céus, e o fez abrir as portas da salvação para os judeus e para os gentios. Jesus deu a Pedro a graça de morrer crucificado de cabeça para baixo, e o fez entrar na glória eterna. Meus irmãos e irmãs, esses são apenas alguns exemplos de pessoas que tiveram fé em Deus, e que receberam grandes bênçãos por causa disso. Mas eu quero te convidar a pensar na sua própria vida, e a lembrar de tudo que Deus já fez por você. Você já confiou em Deus, e viu o seu agir? Você já obedeceu a Deus, e recebeu a sua recompensa? Você já esperou em Deus, e contemplou a sua fidelidade? Eu tenho certeza de que se você parar para pensar, você vai encontrar muitos motivos para ter fé em Deus. E eu quero te encorajar a exercitar a sua fé em Deus, todos os dias, de várias formas. Você pode exercitar a sua fé em Deus através da oração, conversando com Ele, e dizendo o quanto você confia nele. Você pode exercitar a sua fé em Deus através do louvor, cantando para Ele, e declarando o quanto você o ama e o adora. Você pode exercitar a sua fé em Deus através da obediência, seguindo a sua palavra, e fazendo a sua vontade. Você pode exercitar a sua fé em Deus através da esperança, crendo nas suas promessas, para o seu futuro. Você pode exercitar a sua fé em Deus através da coragem, enfrentando os seus desafios, e vencendo os seus medos. Você pode exercitar a sua fé em Deus através do testemunho, contando aos outros o que Ele fez por você, e mostrando o seu poder. Quando você exercita a sua fé em Deus, você está reconhecendo que Ele é o seu Salvador, o seu Senhor, o seu amigo, e o seu Pai. Você está reconhecendo que Ele é o único que pode te dar a salvação, a vida, a paz e a alegria. E quando você reconhece isso, você se torna mais forte e mais seguro. Você se torna mais forte, porque você tem a força de Deus, e não a sua própria. Você se torna mais forte, porque você tem o braço de Deus, e não o dos homens. Você se torna mais forte, porque você tem a vitória de Deus, e não a do mundo. Você se torna mais forte, porque você tem a armadura de Deus, que é a verdade, a justiça, o Evangelho, a fé, a salvação, e a palavra. E você se torna mais seguro, porque você tem a segurança de Deus, e não a sua própria. Você se torna mais seguro, porque você tem a promessa de Deus, e não a dos homens. Você se torna mais seguro, porque você tem a presença de Deus, e não a do mal. Você se torna mais seguro, porque você tem a esperança de Deus, e não a do mundo. Você se torna mais seguro, porque você tem a certeza de Deus, que é a fé, a confiança, a convicção e a garantia. Meus irmãos e irmãs, eu quero terminar este vídeo com uma história que ilustra muito bem o que eu estou falando. É a história de Francisco, um homem que teve fé em Deus, e que recebeu grandes bênçãos por causa disso. É uma história real, que aconteceu há pouco tempo, e que eu quero compartilhar com vocês. Francisco era um homem que vivia angustiado, ansioso e inseguro. Ele tinha muitos problemas na sua vida, e não via solução para eles. Ele tinha problemas na sua família, no seu trabalho, na sua saúde e na sua alma. Ele não tinha paz, nem alegria, nem esperança. Um dia, ele estava passando por uma rua, e viu uma igreja. Ele sentiu uma vontade de entrar, e de conhecer mais sobre Deus. Ele entrou na igreja, e se sentou em um banco. Ele ouviu a pregação do pastor, que falava sobre a fé em Deus, e sobre o amor de Deus. Ele ouviu o testemunho de algumas pessoas, que contavam como Deus tinha mudado as suas vidas, e como Deus tinha feito milagres nas suas vidas. Ele ouviu o convite do pastor,
que chamava as pessoas para aceitarem a Jesus como seu Salvador e para entregarem as suas vidas a Ele. Francisco sentiu o seu coração se aquecer e os seus olhos se encherem de lágrimas. Ele sentiu que Deus estava falando com ele e que Deus queria fazer parte da sua vida. Ele sentiu que Deus tinha um plano para ele e que Deus podia resolver os seus problemas. Ele sentiu que Deus o amava e que Deus tinha dado o seu filho por ele. Então, ele tomou uma decisão. Ele levantou a sua mão e disse que queria aceitar a Jesus como seu Salvador. Ele foi até a frente e orou com o pastor, confessando os seus pecados e recebendo o perdão de Deus. Ele abriu o seu coração e convidou Jesus para entrar na sua vida e ser o seu Senhor. Ele entregou os seus problemas e as suas preocupações e as suas angústias a Deus e confiou na sua providência. E naquele momento, ele sentiu algo diferente. Ele sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes, uma paz que excede todo o entendimento. Ele sentiu uma alegria que nunca tinha sentido antes, uma alegria que vem do céu. Ele sentiu uma esperança que nunca tinha sentido antes, uma esperança que não se baseia nas circunstâncias, mas na palavra de Deus. Ele saiu da igreja e voltou para sua casa. Ele contou para sua família o que tinha acontecido e como Deus tinha tocado na sua vida. Ele pediu perdão para sua esposa e para os seus filhos, pelos seus erros e pelos seus descuidos. Ele abraçou a sua família e disse que os amava e que queria ser um marido melhor e um pai melhor. No dia seguinte, ele foi para o seu trabalho. Ele falou com o seu chefe e com os seus colegas sobre a sua nova fé e sobre o seu novo amor. Ele pediu perdão para o seu chefe e para os seus colegas, pelas suas falhas e pelas suas faltas. Ele se comprometeu a fazer o seu trabalho com mais dedicação e com mais excelência. Naquela semana, ele foi ao médico e fez alguns exames. Ele descobriu que a sua saúde estava melhor e que o seu problema tinha sido curado. Ele agradeceu a Deus e louvou o seu nome, pelo seu poder e pela sua bondade. Naquele mês, ele começou a frequentar a igreja e a estudar a Bíblia. Ele aprendeu mais sobre Deus e sobre a sua vontade. Ele cresceu na sua fé e na sua comunhão. Ele fez novos amigos e se envolveu em novos projetos. Ele se batizou e se tornou membro da igreja. Naquele ano, ele viu a sua vida mudar completamente. Ele viu a sua família se unir e se alegrar. Ele viu o seu trabalho prosperar e se expandir. Ele viu a sua saúde se restabelecer e se fortalecer. Ele viu a sua alma se encher e se satisfazer. E tudo isso, porque ele teve fé em Deus e confiou na sua palavra. E tudo isso, porque ele teve fé em Deus e esperou na sua promessa. E tudo isso, porque ele teve fé em Deus e testemunhou do seu poder. Meus irmãos e irmãs, essa é a história de Francisco, um homem que teve fé em Deus e que recebeu grandes bênçãos por causa disso. Mas eu quero que você saiba que essa história pode ser a sua história também. Você também pode ter fé em Deus e ver o seu agir na sua vida. Você também pode ter fé em Deus e receber as suas bênçãos na sua vida. Você também pode ter fé em Deus e ser mais forte e mais seguro. Eu espero que este vídeo tenha sido uma bênção para você e que você tenha aprendido algo novo. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça, Deus te ama, e eu também. Fiquem com Deus.